Bom, gente, muito bom dia. Esse é o nosso treinamento sobre como conduzir testes de nível. Então, de novo, obrigado aos presentes, quem está aqui com a gente conectado agora. A galera que vai assistir depois também, fiquem à vontade para mandar dúvidas, perguntas aí para as lideranças, para mim, tá bom? E a gente vai falar sobre placement tests, né? Sobre testes de níveis, assim. O quanto que é importante, vital e necessário que a gente tenha um padrão de qualidade mínimo para aplicação de placement tests, né, nas nossas escolas. Então, até agradeço os professores que estão aí com a gente, que vão dar esse suporte também, que vão ser colaboradores no processo de avaliação de teste de nível, quando a nossa coordenação pedagógica não estiver disponível, não estiver é, available, disponível é a palavra, né, para aplicação dos testes. Então, a gente continua com o mesmo processo, assim, quem aplica prioritariamente a avaliação de nível é a coordenação pedagógica. Quando a coordenação não puder, vai poder contar aí, seja com os outros professores, ou eventualmente comigo também. A gente vai ter um grupo de WhatsApp exclusivo com avaliadores de testes de nível, então sempre que for necessário, não for possível a coordenação fazer aquele teste de nível naquele momento, sendo ele agendado ou não, a equipe comercial vai poder entrar nesse grupo lá, falou, oi, tudo bom? Preciso de alguém para sexta-feira, tal horas. Aí, quem pegar primeiro, pegou. O Diego fala, eu tô aqui, o Alex vai falar, ou enfim, quem for mais rápido primeiro e tiver disponível, pode assumir esse agendamento. Tranquilo? Beleza? Então, assim, em vias práticas, essa é a grande inovação. Agora, eu vou trazer para vocês também alguns outros pontos importantes aqui sobre placement tests, tá bom? Tranquilo? Beleza? Alinhados? Podemos seguir? Ok. Então, aqui eu tenho algumas perguntinhas que eu queria que a gente pensasse um pouco. Primeiro, qual que é a importância de um teste de nível? Para que ele serve, assim, né? Qual que é a diferença dele? Quais são as expectativas de um aluno adulto que faz um teste de nível? Então, o que está passando na cabecinha de um aluno adulto que vai fazer o teste de nível, que pretende fazer o teste de nível, tá? Como um aluno costuma se sentir ao ser avaliado e qual é o papel do avaliador. Então, quem é professor aqui vai olhar de maneira pedagógica, quem não é, vai olhar como é que você se sente, né? E qual que é o papel da pessoa que está avaliando. Tranquilo? Quanto tempo deve durar um teste de nível e o que é essencial após a conclusão de um teste de nível? Então, são essas perguntinhas fáceis e básicas aqui. E a gente vai trabalhar em breakout rooms, tá? Vou dividir vocês agora em breakouts. Tirem print aí dessas perguntas, por favor. Ok. Tira um printzinho aí. E a gente vai, então, agora entrar em salas simultâneas e vamos bater um papo sobre essas perguntas. Combinado? Vamos lá? Dividir vocês aí em 4 breakout rooms. Bom trabalho. Bye, bye. 5 minutos. 5 minutes. A importância do teste de nível é que o aluno se sinta confortável e ele possa ficar numa turma onde ele tenha condições de se desenvolver, né? Na verdade, a importância do teste de nível é muito grande, porque dele vai
Mas é sempre assim. Acho que é costume do brasileiro deixar para a última hora, né? É. Mas assim, vamos lá sobre as perguntas, né, Christian? Olha E quem aí? tá na sala. Oi, e aí, tudo bom, Marcelo? Bom dia. Bom Qual é dia, a bom dia. importância, Christian, que você vê de um teste de nível? Pronto, em relação ao teste nível, eu acho bem importante quando eu estou na conversa com o cliente, e aí ele fala que ele já fez um curso de idiomas antes, aí eu sempre Entender que isso é esporte, né? Exato. Então, assim, isso para mim facilita bastante a vida deles, né? Aí, ao Panelinha mesmo que é tempo, a gente essa vai aqui? fazendo Que assim. panelinha que é essa aqui? Ah, Da CNA Campina Panelinha. Grande aqui do... então é isso. Eu acho que assim a gente precisa adequar, né, ele no nível correto, fazendo a avaliação dentro das perguntas que são feitas. Algumas perguntas estava dizendo aqui, Marcelo, para o Diego, que às vezes o certo seria ele fazer primeiro o QI, né, do site CNA, com o resultado em mãos a gente fazer. Isso também é muito bom para o avaliador, porque evita a gente de ficar com perguntas muito básicas, né? Se ele já começa, eu recebi uma análise que ele é intermediário, eu vou ter que voltar para um básico 2, porque de repente ele pode ser intermediário no papel, mas na conversação não ser. Mas não preciso voltar mais para um básico 1. What's your name? What's your name? Pergunta sempre, né? Mas assim, perguntas muito básicas, porque aí vai perder muito tempo. Eu noto que às vezes a gente precisa ser muito cuidadoso, primeiro para poder conduzir isso de maneira que o aluno não se sinta frustrado. A frustração é um risco e ele pode, de repente, fugir por isso, né? Ele achava que era avançado, de repente ele é intermediário. Então a gente tem que mostrar isso através dos próprios erros do aluno. Eu vou anotando tudo que ele vai errando, as palavras, as expressões, os conectivos, a forma de perguntar, a forma verbal que usou, que não é daquele nível. Aí no final eu faço uma avaliação junto com ele. Ó, você tem dificuldade nisso, isso aqui, o que, é que você acha disso aqui? Eu vou fazendo ele meio que perceber que o nível dele de fato não é o que ele esperava. Isso quando a gente pega um aluno que acha que está lá em cima, sabe? Aham. Então, é isso a segunda pergunta, eu acho que é mais para isso mesmo. Legal. Acabasse que Vai para a meio terceira. respondendo aí a terceira pergunta, né? Como o aluno costuma se sentir ao ser avaliado e qual é o papel do avaliador. Meio que É, encaixar essa aí na é. segunda. Quanto O tempo papel deve da durar gente um... nunca vai ser só Ah, desculpa. avaliar. Tem essa ciência. Seu papel prático é o 2, porque você é, sabe do presente e não do passado, entendeu? Acho que isso vale a pena. Achei Sim, muito legal. sim. Mas aí Então, o que seria essencial fazer após esse teste? Assim, o eu que acho, que você acha que deveria ser dito para o aluno ou alguma outra coisa? Oi, Brenna. Bom dia. Can you hear me? Deu para entender, Carla. tá acabou bom. o tempo na hora que Do Bárbara nada, estava Christian, do falando. nada. Fomos derrubados. É tão legal Do abduzir. nada, o Alex só com a cabeça assim, ó. Eu ainda fiz assim, oxe, o que aconteceu? Desacostumado por causa do Willow, né? A ser É, abduzido. Eu fiquei, ué, o que aconteceu? é verdade. E o Zoom também tinha um esquema de 30, 60 segundos, né? A gente clicava e tinha que Justamente. esperar 60. Agora acabou, filho. Puxou pelas orelhas, sai. Muito bom, gente. Então, vamos lá. Eu quero escutá-los, tá? Vou só abrir aqui de novo para a gente seguir. Eu estava escutando aí nos grupos algumas reflexões muito interessantes, e aí é importante agora a gente abrir para todos. Vamos lá. Então, qual a importância do teste de nível em vias práticas? Qual que é a importância? Eu acho que a importância do teste nível é para identificar qual seria a melhor turma que o aluno se encaixa, porque se, por exemplo, for uma pessoa que já fez outra vez um curso de idiomas e tem um certo contato com o inglês, e a gente foi colocar ele numa turma de básico iniciante, ele vai achar repetitivo, não vai gostar e vai acabar que ele vai preferir não continuar no curso. Não. Ok, muito bem. Quem mais? Acho que a Carla importância do falou, teste de nível seria
seria a melhor adequação ao aluno, né? Você realmente ter esse cuidado para nem desestimular, nem desafiar demais, né? O que eu tento explicar para o aluno é o seguinte, né? Eu digo, não há prova, né? Eu não vou te dar uma nota. Na verdade, é uma continuidade de onde você já tem o conhecimento. O conhecimento que você já tem, a gente vai continuar a partir daí. Então, né, a gente quebra o gelo, faz uma brincadeira, deixa a pessoa calma e sem nada, assim como você abduziu a gente, né? E de repente já estou fazendo as perguntas para a pessoa. Então, acho que a importância ela é muito grande, né, nesse momento da matrícula, até pelas expectativas do aluno, que seria a próxima pergunta já. Perfeito. Ok. Vai lá, Alex. Não, Carla utilizou uma palavra que eu achei bem interessante, que é conforto, né? O aluno ele se sentir confortável ali no nível que ele está, porque ele pode ou se sentir atrasado, né? Ter dificuldade ali no nível que ele foi selecionado, ou ele se sentir muito adiantado e achar um pouco chato aí, como o Christian falou e tudo mais, e achar que ele poderia estar num nível maior. Então, essa palavra conforto eu achei bem interessante. Legal. Muito bom. Ok? Quais são as expectativas de um aluno adulto que faz um teste de nível? Quem mais pode colaborar respondendo essa? Quais são as expectativas de um aluno adulto que faz um teste de nível? O que esse Vai, aluno... Cris. A Eu gente acho que... pode falar, Cris. Não, a gente só tinha comentado que normalmente, né, as expectativas de um aluno adulto não são muito realistas. Ou ele se subestima, não sei de nada, eu já estudei, ou nunca estudei, não sei de nada. Quando a gente começa a conversar, descobre que a pessoa sabe muito, ou muitas vezes ele se superestima. Já estudei, já sei falar muito. A gente pergunta, do you live around here? Pronto, a pessoa já não entendeu nada da nossa pergunta. Não, não, como, por favor? Então, normalmente, é um momento crítico você trabalhar com essa expectativa. Quando está muito abaixo, você vai fazer aquele convencimento. Olha, puxa, estou surpresa, você falou muito bem. Quando não está, também você precisa ter um respaldo de explicação, né? Para convencer aquele aluno que não é assim como ele estava pensando, é desse outro jeito. Porque normalmente as expectativas dele ou são muito altas ou são muito baixas. Quem mais? Carlinha? E eu acho que também é o direcionamento, né? Porque, como a Cris falou, ele entende, ele tem uma visão ali do que ele acredita que sabe, mas a área pedagógica direcionar ele para o lado positivo que ele tem, ou até mesmo negativo, e baseado ali no nível dele, é o essencial, tá direcionando a informação que nem ele ainda tem a certeza, né? Excelente. A gente tem que lembrar disso, né? Que assim, o aluno adulto ele já chega cansado muitas vezes, ele já chega surrado, ele já apanhou em muitas escolas de inglês. O aluno adulto, geralmente, né, Diego, ele chega nas nossas salas de aula assim, já muitas vezes, sabe, a última tentativa. Eu gosto muito de comparar a escola de idiomas com academia, assim, né? Dadas as devidas proporções. Tem gente que passa por tantas academias, vai quando. Aí, agora eu vou, aí depois de um tempo desiste. Então, como a gente sabe, existem escolas e escolas. Não é que a única e a melhor escola do Brasil é o CNA, né? Mas tem muitas escolas de idiomas por aí que não ensina, né? Aí coloca alunos de vários níveis no mesma sala, não usa, aí usa aqueles livros de mercado, de Cambridge, aqueles livros da Macmillan, que não tem nada a ver com a realidade do aluno brasileiro. Tem professores que não são treinados, não são capacitados, e aí o aluno ele chega já cansado de tanto apanhar por aí afora, sem contar o colégio, né? Que a gente sabe que por si só já deixa a desejar bastante, né? Beleza. Acho Como um que, aluno... Pode falar, Diegão, pode falar. acho que é interessante falar também na expectativa de economia de tempo e de dinheiro, né? Eu noto que principalmente os adultos, mas as crianças também, né? Mas principalmente os adultos, eles não têm muita paciência de encarar o processo, como o próprio, como você mesmo falou, Marcelo, o pessoal sofre na academia porque pelo mesmo motivo, eles não têm paciência de encarar um longo período se esforçando ali para poder alcançar um objetivo. Então eles querem adiantar essa questão do tempo, né? De já vou começar já mais avançado para terminar logo.
E também a economia de dinheiro, né? Porque cada nível a mais que eles vão fazer vai ter um custo financeiro. E existe, assim, acho que um bombardeamento de marketing negativo do pessoal que vende curso online com relação às escolas, né? De que as escolas querem arrancar dinheiro do aluno, não quer ensinar inglês e tudo mais. Então o pessoal ele já vem, assim, às vezes desconfiado com os cursos de inglês, que acha que existe a técnica mágica de aprender em pouco tempo e tudo mais. Então acho que isso acaba influenciando também nessa expectativa do aluno, quando ele vai fazer um Perfeito. teste de nível. Excelente, muito bom. Como é que o aluno costuma se sentir ao ser avaliado, gente? Um voluntário aí, por favor. Como é que ele costuma se sentir e qual o papel do avaliador? Eu acho, Marcelo, que, na verdade, nosso papel é sempre deixá-lo o mais confortável possível e encarando a realidade, como o Cris falou, né? Então, a gente sabe que muitas vezes não é o nível que ele esperava, né? Porque às vezes ele superestima também. E aí o papel do avaliador é fazer isso com muita, mas muita diplomacia, mas também fazendo muitas vezes ele refletir sobre o próprio erro. Eu vou anotando, por exemplo, todos os pontos, né, que eu estou vendo que não está de acordo, os gramaticais, os conectivos, né, a pronúncia das palavras, e no final a gente vai conversando e eu vou meio que fazendo com que ele mesmo se autoavalie, sabe? Ele começa assim, nossa, eu não sei fazer isso mesmo, não. Essa pergunta eu não entendi, não. Perfeito. Legal, ok. E quanto tempo deve durar um teste de nível? Quanto tempo deve durar um teste de nível? Esse tempo deve ser o suficiente para que a gente tenha certeza de qual livro orientar, qual turma orientar, e que a gente perceba que a pessoa entendeu por que ele deve ficar nesse nível e não naquele outro. Então, não tem tempo estabelecido o ritmo, né? Ele não pode ser tão rápido que a pessoa em 5 minutos diga, vale-me já, mas eu nem falei direito. Embora que muitas vezes, depois de alguns anos de experiência, a gente precise de cada vez menos tempo para detectar algumas coisas, mas é sempre precipitado esse teste de nível ser rápido, né? A gente precisa ter essa conversa, precisa gerar essa empatia para que a pessoa compreenda por que esse livro e não aquele que a gente está orientando, como o Flávio falou, acho que foi o Flávio, né? A gente não está dando uma nota aqui, você sabe muito, 10, não, você não sabe quase nada, 0. Não, a gente não está avaliando a pessoa, a gente está meio que entendendo qual é o nível de conhecimento que ele tem e qual dos nossos livros, do nosso programa, vai dar continuidade àquele entendimento que ele já tem. E aí depois tem aquela outra questão prática também, de dia, de horário, de turma. Eu vim, porque o meu amigo estuda aqui, já liga o alerta. Ele vai querer vir no mesmo dia e na mesma hora do amigo. E o teste de nível, ele não é preciso, porque ele é subjetivo, ele parte dessa conversa que nós estamos tendo. A pessoa está nervosa, às vezes você faz perguntas que não são os temas favoritos que ela vai falar pelos cotovelos. Você não tem como saber, porque você está conhecendo a pessoa ali agora. Então, o teste de nível, ele é um pouco flexível, né? Outra coisa, é preciso entender também o perfil do aluno. É uma pessoa ocupada, que só para vir fazer o teste de nível foi mais de 2 semanas, porque nunca tem tempo? Não coloque esse aluno no nível lá em cima, que vai requerer dele estudo e dedicação que ele não tem, né? Ou então é um estudante profissional que não faz outra coisa na vida a não ser estudar, vai se dedicar, pronto. Tudo isso é avaliado no teste de nível. Não é simplesmente 10 perguntas com 10 respostas e a gente, pronto, vai ser ali que ele vai ficar. Não, tem muito mais em jogo para ser avaliado. Excelente. Obrigado, Cris. E, gente, para terminar, o que é essencial após a conclusão de um teste de nível, assim, o que é fundamental, que é essencial. O aluno tem que sair sabendo qual é a sua turma, qual é o seu horário, vai já sair matricular direto. Ele já vai com a cara no gol, a cara fica no gol, assim, ó. É só você chutar a bola e já fez o gol. Sai matriculado. Exato. Isso aqui é o essencial depois do teste de nível. Pois pronto, sua turma é essa, nesse dia, nessa hora. Vamos começar hoje ou amanhã? Excelente. Muito bom. Ok. Bom,
Então, partindo disso que vocês trouxeram, eu vou propor aqui algumas correções de rota também e alguns alinhamentos importantes, tanto para quem já aplica teste de nível, no caso, os coordenadores já estão há bastante tempo aí fazendo isso, quanto os professores aí que vão passar a fazer esse trabalho também com a gente a partir de agora, tá bom? Eu acho que eu não dei as boas-vindas para a Brena. Bem-vinda, Brena. Sei que estava lá na aula, né? E obrigado por estar aqui com a gente também, tá bom? Brena, para quem não sabe, é a nossa Bom teacher do dia. Aldeota. Ok? Então, acho que a gente nem apresentou direitinho, né? A Teacher Brenna do Aldeota, a Alex. O Alex e o Diego acho que já estão mais conhecidos do que nota de R$ 200, né? Então, o Alex lá de Natal e o Diego de Campina Grande, tá? Acho que de teachers aqui com a gente conectados agora são eles, mas a gente vai ter outros professores também dentro do projeto, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de teste de nível, o que eu quero que vocês, sim, coloquem na cabecinha? Primeiro, o que é o teste? Teste nada mais é do que uma avaliação que é conduzida pelo CNA, a fim de identificar, fazer um raio-x do atual nível de inglês ou espanhol do aluno. Então, pensem nisso. A gente tanto ensina inglês quanto ensina espanhol. E o teste de nível, ele é uma avaliação. Eu tenho um pouquinho de receio com algumas palavras, assim, sabe? Pedagogicamente falando, a palavra prova tem um peso e a avaliação tem outro peso. Quando a gente fala prova, parece que você vai ser julgado e vai para a prisão, né? A avaliação, não. Vamos aqui fazer uma avaliação. Vamos ver como é que você tá, né? Então, fiquem à vontade, inclusive comercialmente, a equipe de vendas, para chamar de avaliação de nível, né? Em inglês é placement test, mas aí muita gente nem vai entender o que é isso na prática, né? Então, pode chamar de avaliação de nível. Então, nada mais é do que um raio-x, é uma avaliação que a gente faz para identificar o atual nível de inglês ou espanhol de um prospect. Prospect é o termo que a gente usa para futuro novo aluno ou atual cliente, ok? Para que serve esse teste de nível? Opa. Ele serve para a gente identificar a turma adequada para esse prospect, levando em consideração a disponibilidade dele, o nível da turma que a gente está indicando para ele e o perfil dos alunos. Então, não é só assim, não, você é básico 1 acabou, carimbou, não tem para onde ir. Pera, mas esse básico 1 que eu estou indicando para ele é um básico 1 que tem mais alunos infantis não, alunos mais jovens, porque a gente tem uns básicos 1, por exemplo, no CNA Aldeota, a gente tem no sábado, ou é semana, Araújo, a gente tem 2 intermediários 2, uma turma com 12 alunos, que são intermediários 2, que vieram do Teams, então a galera tá com 13, 14 anos de idade, e tem um outro intermediário 2 no mesmo horário, que tem alunos, sei lá, 18 mais. Só com seus 20 anos, né? São dois perfis completamente diferentes, né? No mesmo horário, no mesmo dia, e presenciais. Então, não é assim, eu fiz aqui a avaliação de nível com o Alex, ele vai ser nosso aluno, e aí, unido unité, Salamé Minguê, ele vai ficar nessa turma aqui porque eu achei legal. Não, essa turma, ela é de que nível? No sentido de perfil, não é só nível linguístico, tá? Então, o objetivo da avaliação é identificar qual é a turma adequada. Então, não é só o nível adequado, é a turma adequada, a partir da disponibilidade do aluno para estudar, porque não vai adiantar nada. A Brena fala assim, olha, eu vi aqui, Gislane, parabéns, olha, você é nosso aluno do nível básico 2. Aí a Gislane, tá bom, tá ótimo. Aí a Brena fala assim, olha, a gente tem uma turma sábado de manhã. Aí a Gislane fala, não, mas eu não posso dar sábado de manhã. Gente, a avaliação de nível, o placement test, teste de nível, é um processo de venda. Então, vocês vão ser partícipes desse processo de venda. Então, é muito importante que a gente conduza o aluno para um resultado assertivo, né? Não só de nível, mas também de turma. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Quando a gente fala sobre a duração, né, a Cris trouxe lá um pouquinho de que é um pouco subjetivo, e eu concordo, mas ao mesmo tempo, a gente precisa ter um mínimo padrão de qualidade, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou fazer de novo eu vou fazer uma analogia aqui, né? Se você chega numa lanchonete e fala assim, me dá aí um cuscuz com ovo, né?
Aí alguém fala assim, não, tá bom, pode deixar. Aí o cara vai lá fazer o cuscuz, ele faz o cuscuz em 3 minutos. Mas, na verdade, para o cuscuz ficar bem cozidinho, legalzinho, em 3 minutos não é nem miojo, né? Tem que ficar o quê? Uns 10 minutinhos para ele cozinhar legal, ficar fofinho, senão ele vai ficar cru, né? Você vai comer, aí um come o cuscuz com 3 minutos, outro come com 10, aí um dia tá bom, outro dia tá ruim. Processo tem que ter padrão. Qual que é o nosso padrão? E eu trago isso com base na minha experiência de placement tests, tá? Gente do céu. 15 anos de CNA, tá? Aplicando placement tests. De 10 a 20 minutos. Esse aqui é o ideal. De preferência, como nas provas de Cambridge, eu acho que aqui ninguém ainda é examinador oral, né? Diego, vamos ser examinador, né? Alex, Araújo, vamos aplicar para ser embora. examinador, né? Com Examinadores de certeza. Cambridge, nós somos treinados a ter um relógio. Acreditem, eu estou aqui ministrando esse momento com vocês, meu celular está aqui com um cronômetro contando o tempo desse treinamento. Certo? Avaliação de nível é a mesma coisa. Que horas começou esse teste de nível? Eu costumo anotar no papel, 10h22. Eu não vou terminar esse teste antes de 10h32. Não posso. Mas, Marcelo, e se o aluno não durar, não render, enfim, eu fico ali uns 5 minutinhos fazendo algumas perguntas e os outros minutos eu vou batendo um papo com ele, até porque também tem um momento do icebreaker para conhecer ele um pouco melhor, quebrar o gelo, não é sentou, né? Já viram médico de... A gente não tem aquele estigma de médico de hospital público, de UPA, nem olha para você, já passa logo lá o remédio, toma, vai embora. Não é isso. Senta aqui, vamos bater um papo, quebra o gelo, ok, tá mais tranquilo, vamos começar, tá? E eu vou já simular um teste de nível com vocês também. Então, tempo ideal, de 10 a 20 minutos. Passou de 20 minutos, já tá virando aula. Aí não faz sentido, tá? Então, preciso fazer todas as perguntas, porque a gente tem um script, né? Todo mundo que está na sala aqui, todo mundo que está na sala já viu o script de teste de nível? Sim ou não? Não. Alex nunca Sim, eu viu. já vi, já. Diegão já viu. Ok. Pessoal do Ainda comercial? não. Não. Ok. Tibério já? Pois é, a gente tem lá um script que eu vou mostrar já já. A gente tem em torno de 15 a 20 perguntas por nível, né? Precisa fazer todas? Não, de jeito nenhum, né? Então, poxa, se tem, vamos lá, regra de 3. Se eu tenho 20 perguntas e a gente entende que essas 20 perguntas representam 100% do básico 1, para um aluno ser aprovado no básico 1, ele tem que ter quantos por cento de aproveitamento? 70% de aproveitamento. 70% de 20 são 13 perguntas. Eu fiz ali 10 perguntas, 11 perguntas, o aluno foi bem, não tem por que eu fazer as outras 10. Eu já vou para o outro set de perguntas, tá? Então, isso faz com que a gente tenha mais assertividade, né? E não fique ali patinando em perguntas muito simples e muito básicas, tudo bem? Então, respondendo, de 10 a 20 minutos é o tempo ideal. Quais são os formatos de teste de nível? Esse teste de nível ele pode ser presencial, ele pode ser online, ou ele pode ser híbrido. Então, o que é esse híbrido? O aluno pode estar no CNA e o professor ou coordenador pode estar online, né? Pode ser que o aluno esteja lá na escola e quem está avaliando está à distância. Pode ser que o aluno esteja na casa dele e o professor na casa dele. Pode ser que o professor esteja na escola e o aluno na casa dele. Então, assim, e aí, óbvio, aqui são formatos diferentes e que vão exigir approaches parecidos, mas não iguais, né? Até porque você conversar e avaliar alguém face to face é uma coisa, né? Quem dá aula sabe, assim, a aula presencial tem um sabor e a aula online tem outro sabor. Não é que uma ou outra é melhor ou pior, são sabores diferentes. Tranquilo? Tudo bem até aqui, gente? Sim? Eu vi aqui no chat que teve, não sei se teve alguma pergunta, ok, beleza. Então, gente, ó, para a gente tornar dinâmico, pode levantar a mão aí, ligar o microfone, me interromper, fiquem à vontade, mas eu vou abrir para perguntas no final também, tá bom? Bom, quando a gente fala de fazer avaliação, tem um negócio básico chamado QI-CNA. O que é esse QI-CNA? Digitando lá no Google, qicna.com.br, vai aparecer o site do CNA.
que é um lugar onde o aluno coloca o nome, sobrenome, telefone, e-mail, escolhe a escola CNA Brasil que ele está aplicando o teste, e lá tem um set de perguntas para esse aluno, que vai avaliar se ele é básico, intermediário ou avançado. Agora eu não me recordo. Sai resultado pré-avançado, gente? Acho que não, né? Sai pré-avançado? Vocês Sai, lembram? No QI? sai. Então, pronto. Sai. Então, existem algumas perguntas lá que o aluno vai respondendo. Perguntas de fill in the blanks, assim. My name, blá, 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 João. Então, tem is, are, am. Aí ele vai escolher o is, né? Então, tem perguntas que vão testar vocabulário, gramática, listening, enfim. Então, tem lá algumas perguntas que o cara vai respondendo. De acordo com o resultado dele, nós recebemos no e-mail da coordenação ou no portal corporativo, aí os professores, infelizmente, não têm acesso, mas equipe comercial tem, todo mundo tem. No portal corporativo, chega um relatório do resultado daquele aluno. Então, é assim, é a Brena aplicando para ser aluna CNA, e ela vai fazer primeiro o QI CNA. E vai chegar um relatório para a gente. Olha, a Brena ficou no nível intermediário. Ela acertou 10 perguntas de 30. Mas não diz se é 1, se é 2. Só sugere, é nível intermediário. Com base nisso, quem vai fazer a avaliação de speaking, né, o teste de nível, a avaliação, já tem um norte. O que não quer dizer que vai dar exatamente aquele resultado. Aconteceu ontem no Aldeota. Teve uma aluna que fez o QI e ela deu nível intermediário. O Araújo fez o teste com ela e viu que ela é nível básico, na verdade. Então, o teste QI, ele avalia leitura, vocabulário, gramática, mas não quer dizer que essa pessoa tem o mesmo nível equivalente de speaking, né? Quem é professor sabe que são habilidades diferentes. Não é porque você lê que você tem vocabulário que você sabe falar. E vice-versa. Tem gente que é muito bom, enrola, assim, faz um rau, mas na hora de falar não fala nada, né? Fala, Christian. Aconteceu dois exemplos disso comigo. Um foi que tinha um cliente, eu estava até falando com Bárbara, que ele estava numa reunião e aí resolveu fazer o teste nível online. Aí ficou no pré-avançado. Só que quando ele fez o teste nível aqui na escola, ele foi para o Master. E Legal. teve outra pessoa que fez um teste nível também online e fez um aqui com o Daíse. Só que aí no online deu pré-avançado também, só que no presencial deu intermediário 1. Excelente. Então, se eu puder colocar em pesos, gente, QI CNA é 30% de peso e Speaking Test 70% de peso. Então, o que é decisivo é o Speaking Test. O QI CNA, ele é um norte, tá? Quando não fazer o QI CNA, casos raríssimos, assim, porque se qualquer coisa o consultor libera o computador dele lá na hora para a pessoa fazer, leva lá para o Tech Lab da escola para fazer, disponibiliza, ou melhor ainda, que eu sei que a equipe comercial já está fazendo isso, manda o link para a pessoa fazer de casa, no trabalho, no tempo dela, do jeito dela, para quando chegar para o teste de speaking, presencial ou online, já tenha concluído o teste de nível. Tá? E aí, quem for aplicar o teste de nível, no caso os professores aí, ou alguém que não tem acesso aos resultados da própria escola, pede para o time comercial encaminhar para você, fala assim, olha, já fez o QI? Me manda, me encaminha, pode ser foto, a gente tem que ser prático. Me manda aqui a foto do resultado, ou que resultado deu. E isso já é um norte para quem vai aplicar. Ok? Oi, Cris? Marcelo, então é necessário, é parte do nivelamento fazer esse teste. Exatamente, Cris. É parte do processo de placement, de avaliação, de teste de nível, fazer o QI CNA. O QI CNA precisa. Certo. No caso, o prospect, né, o futuro aluno, ele deve ser orientado a fazer esse teste antes de chegar para a gente. Ou quando a gente falar, aí volta, vai primeiro fazer o teste, depois é que vem conversar com a gente. Exatamente. E esse discurso tem que estar bem alinhado com a equipe comercial, é por isso que eles estão aqui, tá? Então, primeira coisa que tem que fazer é o QI CNA, tá? E já aproveito para reforçar. Gente,
o agendamento de teste de nível, tem que haver um agendamento. São raros os casos, mas acontece, de chegar alguém espontaneamente na escola e a gente identificar que tem que fazer um teste de nível na hora, né? E aí é isso, primeiro passo, fazer o QI-CNA. E é uma oportunidade que a gente tem. Opa, chegou um prospect. Enquanto ele está lá fazendo o QI-CNA no computador, é o tempo que você tem de ou acionar a coordenação pedagógica ou acionar alguém dentro do grupo para realizar essa avaliação de nivelamento. Ok? Ok? Tem uma pergunta, na verdade, para os coordenadores. Uhum. Pessoal, não sei como é que é a situação de vocês. Toda vez que tem um case CNA, e-mail. Travou, Araújo. Repete a pergunta. Ficou ruim. Acho que ele quer saber como que a gente sabe o O resultado. e-mail. Pronto, pessoal. O que está acontecendo no CNA Delta? Toda vez que tem um case CNA, a pessoa faz lá o cadastro dela, escolhe a escola, né? Tá vindo direto para o meu webmail, né? Da coordenação pedagógica. Então, assim, todos os QIs. Tá ruim, né? Gente, desculpa. Araújo, você pode perguntar de novo? Pronto. Pessoal, vocês conseguem me escutar agora? A conexão aqui em casa não tá boa. Sim, tá ótimo. Sim. Pronto. O que está acontecendo com o case CNA no CNA Delta é o seguinte, pessoal. O aluno vai, ele faz um mini cadastro e ele coloca a escola de preferência. Então, toda vez que o aluno faz o case CNA online, está vindo diretamente pro webmail do pedagógico, que no caso é o meu. Então, antes mesmo das meninas me avisarem que vai ter um teste de nível, eu já sei até o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, até o contato dela e já vejo o resultado do teste. Aí eu não sei como é que tá nas outras escolas, se vocês estão tendo esse tipo de comunicação aí entre o Para mim não QI e o chega, webmail de não. vocês. Para mim não está chegando. Queria muito que chegasse. Antes chegava, agora não chega mais, não. Aí, Flávio, é só abrir Service Desk que eles conseguem resolver isso tranquilamente. E aí, lembrando, se não estiver chegando automático, dentro do portal corporativo, sistemas, tem um lá chamado QI CNA. Clicando lá, a gente consegue extrair um relatório de todo mundo que fez teste de nível na escola, tá bom? Mas quem não estiver recebendo automaticamente, é só abrir chamado. Beleza? Pronto, vamos lá. Alinhamentos importantes sobre os testes de níveis, tá? Então, primeiro ponto. Antes de iniciar o teste, o consultor comercial deve indicar para o avaliador qual a disponibilidade do prospect para estudar e qual o seu objetivo com o idioma. Então, isso aqui é uma coisa básica. Assim, o Diego ele vai avaliar a Carla, mas assim, quem é a Carla, onde vive, do que se alimenta, o que, sabe? Então tem que ter assim, olha, a Carla, ela quer fazer uma viagem para Disney ano que vem, ela gosta de inglês, ela tá disponível durante a semana à noite, ela não pode aos sábados de jeito nenhum porque ela tem uma pós-graduação, tarará, 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 tarará. Pelo amor de Deus, gente, eu já vi umas coisas doidas nessa vida. Eu já vi myself, consultor comercial, fazendo pré-teste de nível. Eu já vi isso. Você já fala inglês? Vem cá, deixa eu te fazer umas perguntas. What's your name? Aí começou. Aí falou assim, ó, eu acho que você é mais ou menos básico, tá? Mas aí eu vou te encaminhar para o nosso professor? Não, né? Pelo amor de Deus, quem avalia é alguém competente para isso, né? E o outro ponto é jamais fala assim, olha, já que você fez um ano lá na Wizard, eu acho que você vai ser intermediário com a gente. Então a gente tem uma turma terça e quinta à noite. Você está fazendo o teste de nível da pessoa? Não pode, ok? Quem vai dizer a turma, o nível, é quem está avaliando. Então, jamais, aí fica para a equipe comercial, criem expectativas na cabecinha da pessoa, do nível dela, da turma dela, porque se quem vai fazer o teste disser que é básico, e você bateu o pé, e você disse que vai ser intermediário, aí não tem por que fazer avaliação de alguém do pedagógico, certo? Então, cuidado com isso. Não prometam turma, não prometam horários, porque a avaliação de nível é que vai contar. Porque eu tenho certeza absoluta que Diego, Alex, Brena, enfim, o time pedagógico já se deparou com pessoas miss-level. Ou seja, um aluno que é
básico, que está no básico, está no intermediário 1, mas deveria ser básico 1. Aí das duas, uma. Ou esse aluno, ele foi, o placement test dele, a avaliação de nível foi mal feita, ou ele vem sendo aprovado de maneira inadequada ao longo dos semestres. Isso é ruim, porque um aluno que chega real de nível pré-avançado 1, no pré-avançado 1, mas ele pega uma turma com nível de inglês fraco, aí é uma sucessão de erros. Right? Ok? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Posso seguir? Ok. Então, antes de indicar o nível e a turma ideal, é necessário confirmar qual... É necessário confirmar qual a disponibilidade que esse prospect tem, a fim de facilitar a venda. A gente tem uma máxima aqui dentro do CNA que é assim, quem não vende, ajuda a vender. Então, no processo de placement test, de avaliação de nível, é um processo de venda. Então, precisa ajudar a vender. Então, é aquilo que eu disse, não adianta dizer, olha, tenho a turma ideal para você, básico 1, sábado de manhã. Mas eu não posso sábado de manhã. Né? Aí não faz sentido, ok? E se o prospect for menor e o responsável estiver próximo, é necessário que o avaliador explique o resultado do teste. Então, é um Teams, é um Kids. Aliás, a partir de que nível que a gente aplica placement test? A partir de que nível? Kids, né? Kids. A partir do Kids. A partir do Kids. Então, crianças com 9 e 10 anos em diante é Kids, ok? É que alunos a partir dos 9 e 10 anos têm placement test. Alunos menores de 9 anos não existe placement test, ok? Aí a gente faz uma avaliação pedagógica, porque às vezes a criança já vem com um nível de inglês do colégio, que é bilíngue, já estudou em outra escola de idiomas, tal. Aí a gente faz um outro processo, que é mais de identificar o perfil da criança, e aí eu posso indicar o Preschool 1, Preschool 2, Preschool 3, Preschool 4, ou FAN 1, 2, 3 e 4. Uma vez que não tem avaliação, são níveis mais leves, lúdicos e etc. Ok? Então, já passo para a Carlinha. Se o prospect for menor, precisa dar o resultado do teste. Não adianta falar para a criança ou para o jovem de 13, 14 anos de idade. Né? É importante que ele ou ela também entenda e compreenda o resultado, mas eu preciso justificar o resultado com o responsável. Então, quem aplicou a avaliação, fala, você pode chamar aí o seu pai, sua mãe, o consultor de vendas lá também, junto. Olha aqui, dona Carla, eu fiz avaliação aqui com a sua filha, a Carlinha, ela tá de parabéns, ela soube falar isso e aquilo. Olha, ela teve dificuldade nesses pontos aqui, não tem problema, o nível ideal dela é o tal, e a turma dela ideal é essa. Beleza? Oi, Carla. Marcelo, só uma dúvida mesmo, porque teve uma reunião que a Tal James confirmou essa informação sobre o teste a partir do Kids, né? E tem alunos, por exemplo, que já chegou no Eusébio, que tinham 7, 8 anos e o pai falou, olha, ele estuda faz 3 anos o inglês. Né? Sim. Então, assim, tanto que aí eu explico toda a situação para a Cris e juntas analisamos essa visão de qual a visão de faixa etária, essa questão que ele já teve contato, mas sempre ficamos também naquela dúvida em relação a trazer o aluno para a Cris conversar com ele, ou se, por exemplo, é errado se a gente, por exemplo, falar para a mãe, olha, como ele já estudou 3 anos, é nível tal. Porque seria uma forma também até mesmo da Cris identificar se ela colocou ele no FAN 1, no FAN 2, dependendo da Legal. idade também. Eu fico Ótima um pouco pergunta, nessa Carlinha. dúvida. Então, não é um teste de nível, é uma avaliação pedagógica. Então, do mesmo jeito, tem que acionar alguém do pedagógico, seja um professor ou seja a coordenação pedagógica, para bater um papo com esse aluno, né? E aí, quem dá aula, por exemplo, de FAN, sabe o que a gente ensina no FAN 1, no FAN 2, no FAN 3 e no FAN 4. E aí vai bater um papo com a criança mesmo, sabe? Ô, Diego, me conta uma coisa. Você já aprendeu as cores em inglês? Quais são as cores que você sabe? Aí ele vai começar a dizer. Ah, que legal. E os números? Você já viu algum número em inglês? Né? 1, 2, 3, 4, 5, aí vai até o 10, né? Ah, que legal. Você sabe depois do 10? Não, né? Ok. Quais são os toys
que você mais gosta, assim, os brinquedos que você mais tem em casa. Ah, eu tenho carrinho, sabe falar inglês? Aí ele vai começar a dizer. E a partir disso a gente vai mapeando o nível adequado. Porque o complicado é a gente pegar um aluno que já fez curso de inglês, sei lá, tem 7 anos de idade, ficou 1 ano na cultura inglesa, e colocar esse aluno junto com alunos de FAM 1, porque FAM 1 é porta de entrada. Então, esse aluno ele vai sentir que é mais do mesmo, que é chato. E criança, quando não gosta, não fica. Então, o professor pode ser maravilhoso, mas se ele não está no nível adequado, ele não vai ficar. Então, respondendo, sempre encaminhar para a coordenação, fazer essa avaliação. E aí, pessoal, professores também, é subjetivo, não tem um script para ser seguido, não. Mas tem que ser um bate-papo real. E aí, só o professor ou o avaliador e a criança. O pai e a mãe não participam, não, tá? De placement test nenhum, pai e mãe participa. Eu já vi uns casos, assim, esporádicos, que o pai falou, eu posso participar? Aí, o que que eu faço? Eu coloco a criança de frente para mim e o pai lá no fundo da sala, de costas para o pai, sabe? Tem pai, às vezes, que quer ver se a gente está avaliando direito, não sei o quê, enfim. Aí a gente pode fazer isso, mas, via de regra, é só o avaliador e o aluno. Ok? Tranquilo? Posso seguir? Alright. Um outro ponto importante para os avaliadores é abrir um Word ou um Google Docs, se for pelo computador. De preferência, eu sugiro, porque a gente vai ter que seguir o script pelo computador, e anotar os erros que o prospect cometer, sejam de gramática, de pronúncia, de vocabulário. E aí você vai anotando, sei lá, exemplo, I go to school yesterday, né? My chicken is big. Each have one table, né? É engraçado que a maioria sempre troca kitchen por chicken, né? Então, I live em Fortaleza, né? Então, esses erros que a pessoa cometer, a gente anota. E aí, por exemplo, gente, olha bem para esses 3 erros aqui. Esse aluno, vocês colocariam ele no pré-avançado? Alguém colocaria ele no pré-avançado? No way, né? Intermediário 2. Alguém colocaria ele no intermediário 2? No way. Não sabe nem usar o No. passado simples. Imagina começar o present perfect, né? Intermediário 1, força amizade também. A não ser que todo o resto do cara seja muito bom assim, ele cometeu esses 3 erros cruciais, né? Se não, é básico 2, a depender, intermediário, básico 1 talvez não, mas um básico 2 faria sentido. Beleza? Ao final, mostra essas anotações e peça para o prospect analisar as estruturas e identificar os erros. Tá aqui, 20 minutos. Isso aqui é durante o teste, né? Araújo, olha aqui para mim, ó, essa primeira frase, você consegue identificar algum erro aqui? Aí tem gente que fala, nossa, o goal tá errado, né? Ah, como é que é o certo? É went. Opa, ganhou uma estrelinha. Falou errado na hora, mas depois que pensou melhor, seguiu. Se ele falar, não, tá tudo certo. Ah, não, é esse yesterday, né? Não. Aí circula, mostra, ó, isso aqui é um verbo, tá no passado, tá no presente, é para ser no passado, dá uma mini explicação. E isso aqui ajuda a evidenciar o resultado do teste. E não é assim, o Diego não foi com a minha cara e me colocou no básico. Não, tá aqui, ó. Esses pontos aqui não estão muito bem consolidados com você, tá? Dúvidas? Tranquilo até aqui? Beleza? Certo. E a gente precisa ter um cuidado, porque nós temos 2 tipos de testes de nível. Nós temos testes de níveis para os cursos regulares, e aí a gente está falando o quê? De básico 1, Kids 1, Teens 1, pré-avançado 1 e 2, e nós temos o CNA Pro. Vocês vão ouvir cada vez mais de CNA Pro daqui para frente, tá? Ele é um curso que veio para ficar, ele vai ser o nosso carro-chefe para venda, para formação de turmas com adultos. É uma abordagem bem diferente daquela abordagem pré-formatada dos nossos livros. Está sendo um grande sucesso em outras escolas e nas nossas escolas também. Já temos turmas Plus, One-to-One de Pro. Temos turmas já formadas começou com 3, 4 alunos, hoje já tem 6, 7 alunos.
tanto presencial quanto online. Então, esse exercício também é muito importante, tá? O Pro é um curso muito importante para adultos e a gente pode matricular alunos ao longo do semestre o tempo todo, né? Qual que é a vantagem do Pro? O aluno não precisa comprar um livro e usar só pela metade. Por exemplo, se hoje a gente matricular um aluno de básico 1, hoje, no básico 1, o aluno vai comprar um livro de 400 e tantos reais e só vai usar 50%. No Pro, não. O cara ele só compra a partir daquele fascículo que a turma está estudando. E ele vai adquirir os próximos fascículos. Então, para fins de placement test também, o Pro ele tem um outro script que já vou mostrar para vocês. Beleza? Vamos ver então aqui na prática? Então, vamos lá. Ó, esse aqui, gente, é o nosso... tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso placement test via de regra, tá? Esse arquivo vai ser compartilhado com os professores que vão aplicar. Já vou subir aqui na tela. Ó, esse aqui é o script do placement test, beleza? Então, assim, aqui ele tem algumas general instructions, né? Sempre é um aluno por vez, né? Criar uma relaxing atmosphere, tem que ser um momento que o aluno sinta mais à vontade, né? É importante que a gente seja sensitive, né? Com os alunos que estão nervosos, que estão mais tensos, né? É importante meio que dar uma segurada. E aqui a gente tem o script de perguntas. Então já está aqui, ó. Do Kids 1 para o Kids 2. Aqui, essas são as perguntas que a gente vai fazer para os alunos do Kids 1. Ok? Então, my name is Marcelo. What's your full name? Ou my name is Marcelo Souza. What's your full name? Né? How do you spell your last name? E aqui são perguntas que refletem o que a gente ensina no Kids 1. Aqui é do Kids 2 para o Kids 3. Então, a criança soube responder, ó. São 19 perguntas. Respondeu aí 10, 12 perguntas, não precisa fazer Kids 2. É Kids 3, né? E aqui tem todo o Visual Support. Do Kids 3 para o Kids 4, são essas as perguntas. There you go. Do Teens 1 para o Teens 2, respondeu essas perguntas, já vai para o Teens 2. Ó, aqui são 25 perguntas, tá? Já adianto para vocês, tem perguntas aqui que eu, myself, não faço. Não faço, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quer ver, ó? What's your name? Cadê? Tem uma aqui de teens que é uma loucura, que eles não sabem nem para onde é que vai. Can you cook? Deixa eu ver se eu acho aqui. De novo, cuidado para vocês não ficarem muito presos a esse script aqui. E tem perguntas, de novo, deixa eu ver, eu acho que é básico. Pronto. Essa aqui, ó. What's your address? I live on Costa Barros 1103. Ou 1103 Costa Barros Street, né? Que ninguém responde assim, mas enfim. How can I get there? Se vocês acham mesmo que alguém vai falar assim, go straight, turn right, in 2 blocks, you turn right. Não vai rolar. Ninguém dá direções em inglês. Eu raramente peguei alguém que soube explicar e dar direções em inglês. Tem gente que não sabe nem em português. Imagina em inglês, né? Não sabe nem se achar em português. Então, cuidado com algumas perguntas, sabe? Por exemplo, aqui, ó. Who's your favorite singer? Tem gente que não tem favorite singer, não sabe nem que... Não tem nem, sabe nem que... Não, qualquer coisa. Eu gosto de tudo, né? Essa pessoa entendeu a pergunta, só não soube responder em inglês, né? Então, sim, cuidado, explorem essas perguntas com mais atenção e vejam quais que fazem sentido, né? Para aquele aluno. Aqui, ó. How many friends do you have on Facebook? What's Facebook, for God's sake? Sim. Quem é que conta, né? Assim, quantos amigos eu tenho no Facebook? Sei lá, eu, né? Então,
é importante limpar isso aqui, né? Tem gente que não entende algumas perguntas, porque elas não são tão comuns. Então, limpem as perguntas, sabe? Identifiquem aquilo que faz mais sentido. Perguntas que eu faço aqui no nível intermediário. What's the most boring vacation you have taken? Aqui eu tô vendo present perfect e aqui eu tô vendo superlative, né? O aluno que entender essa pergunta, ele já tá legalzinho. Se ele responder, opa, já é um intermediário mais redondo, né? Essa que eu gosto de fazer, ó. How do you compare traveling in summer and traveling in winter? Muita gente gosta de falar sobre viagem, né? E assim sucessivamente. Essa aqui, na minha opinião, nonsense. Have you already bought your CNA book? Você já comprei meu livro de CNA? Assim, tudo bem, está testando present perfect, mas eu prefiro perguntar outras. Abroad, ninguém entende abroad. Não adianta perguntar, have you ever been abroad? Tem que perguntar, have you ever been to another country? Aí as pessoas entendem, tá? Então, assim, tenham sensibilidade, tá? Essas são as minhas dicas para quem vai aplicar as provas. Então, aqui a gente tem, ó, do pré-avançado 2 para o avançado 1, e aí, FAST a gente nem utiliza mais, isso aqui desconsidera. E mais à frente a gente tem os advanced levels, né? Então aqui tem algumas situations. E aqui é o que a gente pode perguntar, né? Então, do you think life is better now than 50 years ago? Why? E aí vai ter que descrever o porquê, e assim sucessivamente. Beleza, gente? Tá claro isso aí para vocês? Tranquilo? Então, esse aqui são os nossos cursos regulares. Por outro lado, a gente tem o Pro, que é esse aqui. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com o Pro de forma prática. O Pro, ele é dividido em unidades. Então, unidade 1, o que o aluno tem que saber na unidade 1? O que ele tem que saber na unidade 2? O que ele tem que saber na unidade 3? E aqui tem as suggested questions. Hi, how are you? What's your name? Nice to meet you. Where do you live? Unidade 2, são essas as perguntas. Unidade 3, são essas as perguntas. O aluno respondeu essas unidades, check. Ele não precisa fazer, né? Aí tem aqui mais à frente as outras perguntas que a gente pode fazer. Ó, can do's. Cadê? How old are you? Unidade 4, quais são as perguntas que a gente pode fazer? Ou o que a gente pode perguntar? Ask about prices. Name some types of food and drinks. É isso que o aluno tem que saber fazer, ó. E assim sucessivamente. Vocabulary, né? Então, what's this? Aí tem que mostrar a foto, abre a imagem. Oh, it's a t-shirt. Ok, how much is it? Né? Ele sabe falar sobre prices e etc. Então, aqui está o guideline de todas as perguntas que a gente pode fazer e, a partir disso, indicar uma turma Pro de acordo com o conhecimento desse aluno, tá? Então, para quem não sabe, não entende, o Pro ele é dividido em 4 fascículos. Cada fascículo são unidades. Então, unidade 1, 2 e 3 é um fascículo. 4, 5, 6, outro fascículo. 7, 8... Não, errei, né? 1, 2, 3 é um. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Então, a turma ela pode estar na unidade 4, por exemplo, no Aldeota, começou uma turma em maio. Essa turma começou a unidade 4 agora em setembro. Então, a dinâmica é diferente dos cursos regulares, né? Não é uma unidade a cada 4, 5 aulas. Às vezes é um mês todo em uma única unidade. Tranquilo? Gente, assim, aí é olhar, explorar esse material e se apropriar ainda mais dele, tá bom? Bom, eu penso que aqui é isso. O que eu vou propor agora para vocês é o seguinte: são 11h08. Eu gostaria de propor um simulado aqui mesmo, tá? Você topa ser a minha volunteer, Brenna? Eu gostaria de avaliar o seu inglês. Yes. Podemos? Você é uma aluna basic-ish, assim, quase intermediário, ok?
Pode ser? Vamos Sim. lá. Então, tudo bom, Brena? Olá, tudo bem? Que bom. Bom, eu me chamo Marcelo, sou professor aqui do CNA e eu vou seguir com a sua avaliação aqui com a gente, tá? Mas antes disso, me conta uma coisa, Brena. Você já fez alguma escola de inglês antes? Já, eu estudei por um ano, mais ou menos. Ah, que legal. E faz tempo que você parou? Já tem uns 3 anos. Ah, legal. E de lá para cá, você tem tido contato com o idioma de alguma forma? Sim, eu vejo série, ouço música, né? Só sair lembrando algumas coisas eu lembro. Que legal, que bom, maravilha. Ok. Qual que é o objetivo aqui da nossa avaliação? É eu identificar os seus pontos fortes com o idioma, aquilo que você já aprendeu, já está bem consolidado, e aquilo que você ainda precisa evoluir e melhorar. Afinal de contas, você está procurando uma escola de inglês para isso, não é verdade? Então, fala o máximo de inglês que você falar melhor, assim eu consigo te avaliar. Então, responde tudo em inglês. O que você não lembrar e não souber, não tem problema. Fica tranquila, pode falar sorry, não tem problema. E aí eu passo para as outras perguntas. O mais importante é, quanto mais inglês você falar, mais eu consigo te avaliar. Tranquilo? Tudo bem, A gente vai no seu ritmo aí. E eu vou começar com perguntinha fácil. Vai ser What's your name logo no começo, depois a gente vai evoluindo, tá bom? tá certo. All right. So, good morning. My name is Marcelo Souza. What's your name, please? Good morning. My name is Brenna. All right. Nice to meet you, Brenna. Nice to meet you. All right. Okay. Where are you from? I from Fortaleza. And what's your address here in Fortaleza? Eu não entendi essa. My address in Fortaleza is Costa Barros Street, number 1103. What's your address? Ok, address, endereço, ok. My address, Padre Mororó, 13. Okay, thank you. Bruna, what's your telephone number, please? Vamos ver. Phone number 96006. Okay, all right. Bruna, when is your birthday? Okay. My birthday, 5 February. Okay. Bruna, look. Let me show you. Just a moment. Bruna, this is my friend Mike, okay? Can you see Mike? Yes. What's Mike doing? Mike sing. Mike sing. What is Jeff doing? Jeff search. Okay, thank you. What's your favorite sport, Brenna? Oh, my favorite
sport is swim. Okay. How often do you swim? How repeat? How often do you swim? I swim weekend. Okay, all right, okay, all right. Brenna, do you live in a house or in an apartment? I live in apartment. Okay, is it big or small? Is the apartment small? Okay, all right. All right, Brenna, thank you so much. This is the end of the test. Okay, thank you. Brenna, eu tava dando uma analisada aqui, eu tô analisando aqui a sua avaliação, mas me conta uma coisa, como é que você se sentiu falando inglês comigo? Eu fiquei muito nervosa. Aham, tá. Mas de uma forma geral, eu percebi que você entendeu todas as perguntas que eu fiz, não é verdade? Você conseguiu entender todas as perguntas, não conseguiu? Sim, acho que sim. E você conseguiu respondê-las, né? É claro que tem alguns pontos aqui de atenção para a gente analisar, mas de um modo geral eu percebo que o seu listening, que é a sua compreensão auditiva, ela tá boa, né? As séries, os filmes que você escuta e assiste acabam ajudando bastante, as músicas, enfim. Mas dá uma olhadinha comigo aqui, nessas anotações que eu fiz, tá bom? Vamos lá. Ó, eu tava dando uma olhadinha aqui, você tá vendo a minha tela? Sim. Tá, então aqui a gente tem 3 frases que você falou, ou palavras, que eu queria que a gente desse uma olhada. Nessa primeira aqui, você consegue identificar se tem algum erro, se está faltando alguma coisa nessa frase? Não tô lembrando. Tá. Geralmente, quando a gente usa o I e a gente está falando de algo que no presente, né? A gente tem que usar aqui o verbo to be nesse caso, né? Então aqui você vai usar o I am from Fortaleza. Então, quando você fala da onde você usa o I am, né? Se fosse a sua mãe, por exemplo, você usaria o quê? Você lembra? Seria o I ou seria outro pronome? Você lembra disso? Você chegou a aprender? Eu acho que é o sim. Gente, a Globo tá perdendo uma atriz, viu? Brenna é ótima. É isso aí. Então, Brenna, então seria o she is. Muito bem. Então, esse aqui é verbo to be. Como é que você pronuncia zero em inglês? Zero. Não lembro. Se escreve igual em português, mas na hora de pronunciar é zero, tá? Então, a pronúncia correta é zero. Os outros números você acertou legalzinho, tá? Mas aqui fica zero. E essa frase do Jack, lembra que ele estava lá em cima da prancha? Tá faltando alguma coisinha aqui, sabe me dizer? Eu acho que tem alguma coisa no fim. Isso. Você lembra o que que é? Sim, acho que fica surfing. Exactly. Então fica Jack is surfing. Então, de novo, aqui a gente tem que usar o verbo to be também. Aí a frase fica 100% correta gramaticalmente falando, ok? Então, assim, Brenna, o que eu pude observar, né? Que você tem um bom listening, você compreende, você compreendeu todas as perguntas, mas tem algumas palavras e usos e estruturas gramaticais que é importante que você revise e trabalhe isso de maneira prática aqui no CNA, tá? Me tira uma última dúvida, qual que é a sua disponibilidade mesmo para estudar com a gente? Eu posso somente aos sábados. Perfeito, excelente. Eu acabei de ver aqui no nosso mapa de turmas, e a gente tem uma turma às 8 horas da manhã, das 8 até as 10h30. Você está disponível nesse horário?
Sim, sou. Perfeito. Essa turma, Brená, ela começou agora em setembro, ela teve 4 aulinhas só. Ela é uma turma do nosso nível iniciante, nosso nível básico. Eu recomendo que você comece mesmo no nível básico, para a gente montar uma estrutura maior de gramática, de pronúncia, de escrita, de modo que você monte uma base muito boa, né? O nível intermediário para você já seria um pouquinho esticado, e aí não adianta você entrar numa turma, sentir dificuldade e um dia chegar no avançado com alguns erros que são básicos, como o próprio verbo to be, que a gente viu, a pronúncia de alguns números. Então, o nível ideal para você realmente é o básico 1, tá bom? A gente tem essa turma, tem alunos adultos como você, então eu tenho certeza que você vai adorar. Tranquilo? Tá certo. Eu vou só chamar a Bárbara aqui, então, que está te atendendo. Oi, Bárbara, tudo bem? Olha, acabei de fazer a avaliação com a Brenna. Ela vai ficar com a gente no Básico 1, a turma de sábado, 8 horas da manhã, que começou agora em setembro. É só marcar algumas reposições para ela dessas aulas e ela já pode começar amanhã mesmo, tá bom? Muito obrigado, viu? Parabéns, Brenna, pelo resultado. Ok, muito E aí, obrigada. encerrou. Isso é um teste de nível. Não tem muito para onde correr. Teste de nível é só isso, entendeu? Claro que aqui eu não me atentei muito ao tempo, eu não cronometrei, mas de repente eu teria esticado um pouquinho mais, tal. Mas, gente, é só isso, né? E o aluno tem que sair satisfeito. Ok, gostei, é isso mesmo. E você evidencia o resultado. Não é, porque o professor não está no dia bom, porque eu não estou no dia bom, eu estou no básico 1. Não é isso. Beleza, gente? Ok? Então, só para amarrar mesmo aqui o nosso momento, deixa eu ver aqui o que mais que nós temos. Ok, voltando aqui. Foi. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Quando a gente for fazer essa avaliação entre cursos regulares e cursos CNA Pro, tá? Agora sim, eu abro para dúvidas, perguntas, e aí estou aqui à disposição antes da gente encerrar. Marcelo, no caso desse teste que você fez com a Brena, a gente não já poderia tentar colocar ela na turma do CNA Pro, com essa avaliação? Com Porque, certeza. né, como ela teve essa dinâmica de responder algumas perguntas e entender a maior parte com a compreensão auditiva, já tentar encaixar ela nessa nova turma. Poderia ser sim, poderia ser sim. Como claro, a gente está simulando aqui, né? Mas imagina que a gente não tem uma turma de CNA Pro no sábado de manhã. Aí a gente indica uma turma de básico 1. Mas o que eu peço para vocês, gente, a partir de agora, é que vocês usem e abusem das turmas CNA Pro. CNA Pro é um curso para adultos. Não adianta eu querer tratar adulto com pedagogia. Adulto tem que ser com andragogia. E o Pro é um curso híbrido, desenhado para adultos. Para vocês terem ideia, teachers que ainda não viram o livro do Pro, nas primeiras unidades do Pro, os alunos, eles já veem conceitos, vocabulários que a gente só ensina lá no nível intermediário, às vezes, né? Até alguns aspectos gramaticais também. Então, ele é muito mais prático, ele foi desenhado para adultos, tá bom? Então, sim, Vitória, se tivesse um Pro de manhã, certamente eu indicaria. Imaginemos que não, então aí fica o básico 1 mesmo. Adulto, aonde tem Pro e tem o nível do aluno, indiquem o CNA Pro. Obrigada. Nada. Queria fazer uma observação, pessoal, em relação à avaliação, né? Porque, assim, a Brena, né, a aluna Brena, a gente viu que ela está assim, meio básico 1, iniciando o básico 2, né? Então ela fala, olha, eu só posso no sábado. Então, de repente, no mapa geral de vocês não têm um básico 1, vocês só têm um básico 2. Então, assim, muitas vezes, acho que até o Marcelo falou isso mais para o início, né? Diz assim, principalmente com criança, você não vai dizer assim o nível específico, você ficou no Teams 2. O que eu gosto de fazer é você estar no nível Teams, vamos dar uma olhada aqui no mapa, quais são os seus horários, né? Chama o pai e a mãe, né? Porque você perguntar para a criança, você pode ir quando? Aí o menino, posso vir aqui terça-feira à tarde, né? Fica muito solto. Então você chama os pais e diz, olha, o Joãozinho está no nosso nível Teams. Quais são os melhores dias, né? Eles vão, segunda e quarta, a partir das 17 horas está melhor. Então você vai
e você faz essa análise. Então, o que eu faria no caso da aluna Brena? Estava entre o básico 1 e o básico 2, só tem básico 2 sábado de manhã. Então, eu já, nesse caso, falar, olha, você, né, tá naquela fase que você já tem um conhecimento, você já entendeu tudo que eu falei, seu speaking tá legal, seu listening tá legal, a gente já pode começar aqui pelo básico 2. Você já tem uma base, e se você tiver alguma dificuldade, a gente, logicamente, vamos marcar uma aula de coach, uma reposição, para que você acompanhe a turma. Então, assim, eu faço isso muito com o pessoal do time comercial, né? Olha, pessoal, vamos tentar ver qual é o melhor encaixe. Logicamente, pessoal, a gente tem que ter o cuidado de não exagerar muito também, né? Se a Brena está entre o B1 e o B2, não vamos colocar ela no nível intermediário 1 e intermediário 2. A gente também tem que usar um pouquinho de bom senso para não prejudicar a aluna, né, o nosso prospect, para quando ela começar as aulas. Obrigado, Araújo. Ótima intervenção, já passo para a Brena. Mas, ó, se a Brena fosse para um básico 2, ela seria uma aluna de básico 2 com um nível muito comprometido, certo? Professores aí que entendem, né? Aí, nesse caso, obrigatoriamente, se ela for entrar num básico 2 desde a aula 0, desde a aula 1, a gente precisa marcar reposições de conteúdo de básico 1 com ela, certo? Indicar todo um plano de estudos para que ela entre num básico 2 de verdade. Senão o professor desse básico 2, ele vai chorar. E a Brena vai chorar, porque ela não vai acompanhar, e ela vai virar um cancelamento depois. Certo? Então, é sempre importante, como o Marcelo bem colocou aí, vai para o básico 2? Ok, mas vamos montar um plano de estudos. Tem que ter algumas aulas de reposição, algumas aulas de review de básico 1, para que a Brena chegue lá com um nível adequado. Oi, Brena. Então, algumas dúvidas, assim. No caso, né, como teria somente uma turma de básico no sábado, só que essa turma é um básico 2, sabendo que essa aluna, ela seria melhor para ela, né, começar o curso do zero, digamos. Nós poderíamos ver com ela um outro dia, assim, ou realmente tentar fazer nesse dia. Ótimo ponto, Brena. A gente sempre pergunta a disponibilidade antes de dar o resultado, né? Então, eu perguntei, qual a disponibilidade? É sábado. Tá. Você só tem o sábado? Para mim só dá certo se for no sábado. Ok. Então, a gente vai ter que a gente vai ter que ficar com o sábado mesmo, né? E qual que é a melhor turma? No seu caso, de novo, quem é técnico aqui de idiomas sabe do que eu estou dizendo. Básico 2, força um pouquinho a baladeira. Básico 1 não vai ser grande novidade para você, mas ainda assim tem coisas do básico. Se eu pudesse dar uma nota de 0 a 10, eu diria que de verdade 35% do básico 1 você tem. É menos de 50 com certeza, sabe? Porque o seu conteúdo, você aluna, você está muito fragmentada. Eu comecei a perguntar lá de apartment, não sei o quê, você começou a brincar por lá de básico 2, mas não adianta a gente ir muito, muito longe. Então, sem dúvidas, eu recomendaria o básico 1, como eu fiz aqui. Agora, não tenho turma de básico 1 de jeito nenhum. A aluna quer começar agora, imediatamente. Tem o básico 2 que tá para começar. Dá certo essa aluna entrar no básico 2? Super dá certo. E aí, a gente precisa oferecer aulas de review de básico 1 para a Brena, porque senão ela vai apanhar no básico 2 e ela vai bagunçar o nível dos alunos do básico 2. Vocês entendem? Por isso que placement tests precisam ser comerciais, tem que ser venda, mas ao mesmo tempo tem que ser venda com qualidade pedagógica. Respondido? Marcelo, Oi. sobre esse review, né, do conteúdo anterior, isso já aconteceria antes da aluna entrar na aula, é isso? De preferência, dentro dos horários que a gente tem na escola de plantão de dúvidas e reposição. Lembrando que alunos novos não pagam por reposição. E aí, quem vai dar essa aula tem que saber o que é que eu preciso trabalhar com a Brena, né? Qual o conteúdo que a Brena precisa de básico 1 para que ela esteja mais preparada para ir para o básico 2. Ok? Oi, Dai. Oi, bom dia. Bom dia. Desculpa o atraso, estava resolvendo umas coisas aqui, mas não sei se vocês já
falaram sobre isso, mas eu vi que você tocou no assunto comercial, né? E dependendo da altura do semestre, vamos dizer assim, isso tem que ser bem comercial mesmo. E, por exemplo, a gente faz muito teste de nível para outras escolas, nós coordenadores, então nem sempre a gente tem acesso, no momento, ao mapa. Não sei se os professores vão ter acesso aos mapas de todas as escolas. Então, por exemplo, quando eu faço um teste de nível para outra escola, Tibério sempre me dá uma dica assim, porque o comercial ele faz uma triagem, né? Pergunta se a pessoa já estudou, se a pessoa é iniciante zero mesmo, ou se ela já tem uma noçãozinha, o que que ela sabe, quanto tempo ela estudou. Então, às vezes, o próprio consultor ele já tem uma noção se o aluno vai ser básico 2, vai estar dentro do básico, se o aluno vai ser um aluno intermediário ou um aluno que já está lá na frente, para Aham, já me dar uma dica de que turma seria bom para esse aluno, né? legal. Porque às vezes a gente, sei lá, tá agora em setembro e tem uma turma de avançado 2 e já tá lá na unidade 5, já fez prova, e aí o professor deu o resultado para esse aluno de avançado 2, né? E às vezes a Ah, altura da turma, o andamento da turma não vai dar certo para esse aluno entrar, o aluno não quer conecta, não quer uma turma online. Então, essa comunicação entre o consultor e a pessoa que vai fazer o teste antes já é muito importante também, não, com certeza. É por isso que a né? gente vai ter um grupo de WhatsApp, tá? Em que lá toda essa comunicação deve acontecer por lá, de preferência. E aí, eu falei um pouquinho mais cedo sobre tomar cuidado para que o consultor não faça uma pré-avaliação para o prospect, né? Porque senão pode acontecer de criar expectativas do cara ser intermediário Isso, daquela turma e vocês avaliarem e falar, não, esse cara aqui é básico zero, né? Então, tem que tomar esse cuidado, mas não tem problema deles dizerem isso para vocês também. E o próprio QI-CNA já vai dar mais ou menos ali um indicativo também de qual seria o nível ideal. Mas com relação à turma, você tem razão. Quem vai aplicar o teste precisa ter 3 coisas abertas. Coisa 1, o script de perguntas. Coisa 2, um documento aí do Word para fazer as anotações. E coisa 3, o mapa de turmas, seja da escola presencial onde esse aluno está aplicando, ou o mapa de turmas online, né? Ou seja, porque é alguém que, eu quero estudar online. Então, a gente precisa ter essa informação também acessível para quem vai aplicar, para que a gente indique a turma adequada, a turma ideal. Ok? Oi, Diegão. Olá, pessoal. 2 pontos, Marcelo. No caso aí que você, né, foi colocando o exemplo no caso da Brena, que era um aluno que iria para o básico 1, mas aí não tem básico 1 e ela vai ser colocada num básico 2, mas precisa de umas aulas extras para acompanhar a turma e tudo mais. Aí eu penso, não seria legal se o professor que está aplicando a avaliação, o placement test, ele já não deixasse isso como uma observação, porque, por exemplo, eu estou lá aplicando o placement test e eu vou designar essa aluna para uma turma que vai ser do Alex. Aí o Alex, ele que ia ter que perceber isso e ia ser uma surpresa para ele. Ó, essa minha aluna chegou, mas está com nível mais baixo e tal. Eu acho que isso já poderia ser feito já do placement test, né? A aluna vai para a turma 2, por falta de básico 1, já com a necessidade de aulas extras, né? Acho que, não sei se é feito dessa forma, mas talvez fosse interessante. O segundo ponto é o seguinte. Pelo que eu estou entendendo aqui, nós professores, a gente meio que vai ter que alocar já, ou pelo menos dar a sugestão de alocação do aluno numa turma, né? A gente vai ter lá o mapa de turma e tudo mais. A minha pergunta é com relação ao curso regular e ao Pro. O aluno que vem do consultor, ele já vem com pelo menos uma noção do que é o curso regular e do que é o Pro, para a gente poder ter essa liberdade de dizer, não, fica no curso Pro e tal. Porque isso são 2 coisas totalmente diferentes, assim. Eu já dei aula no Pro, dou aula no regular há muito tempo, e pode ser que não seja do agrado do aluno também, porque o curso regular já é meio padrão, né? Assim, o pessoal já está acostumado. E o Pro é muito diferente, é uma aula online, um aula com professor e tudo mais. Então, tem que saber realmente. Não, com certeza. E aí é por isso que essa troca de informações entre quem está aplicando o teste e o consultor comercial tem que ser única.
Então, aqui é casadinha mesmo, sabe? É por isso que a equipe comercial tem que trazer o máximo de informações possíveis para vocês. Até para que o consultor não fale uma coisa e vocês falem outra, ou vice-versa. Aí a venda não vai Exato. acontecer. Então, é um processo vendagógico mesmo, tá? Então, a equipe comercial está cada vez mais falando de Pro, vendendo Pro. A gente vai ter turmas novas de Pro pelos próximos períodos. Em algumas escolas a gente já tem Pro unidade 4, turma online também que já está mais avançada. Então, Diego, essas informações precisam ser trocadas certamente entre vocês. Aqui, gente, ó, quando a gente faz o agendamento de um teste de nível pedagógico, teste de nível, quando a gente confirma aqui um agendamento, a gente registra o resultado, tá? Quem registra esse resultado aqui em observações, a gente consegue colocar o resultado do aluno, inclusive. A aluna, ó, por exemplo, a aluna tem dificuldade com verbo to be, algumas pronúncias, exemplos. Aqui, o que a gente pode fazer? Não tem aquele documento lá que eu fiz as anotações? Joga isso aqui, gente. Ó, joga aqui, ó. Exemplo, tá aqui. Certo? Com erro de preferência, né? Ó, I from zero jack surfing. A gente já tem aqui algumas evidências daquilo que a aluna mal tem, né? E aqui a gente vai registrar o resultado, ó. Básico, ela vai ficar com a gente no básico, sei lá, digamos que ela é básico 2, né? Foi. Salvou essa informação, é porque aqui isso aqui tá bem atrasado. Ah, mas deu certo, ó. E aí essa informação, ela fica registrada aqui pra gente no teste de nível, ó. Sabe? O que é que tem que ser trabalhado com esse aluno? Aí a equipe pedagógica chega com tudo para fazer esse pós, né? Esse acompanhamento posterior. Porque senão não vai adiantar nada. Fazer o teste, coloca o aluno no básico 2, ele vai chegar lá e vai ficar patinando. Ele vai desistir, ele vai cancelar, certamente. Tá? Então fica aí um procedimento também que a gente pode seguir. Alguma dúvida mais? Rendeu, hein? Mas eu gostei. Acho que são dúvidas. Então, a galera que já está mais tempo aplicando, se atentem a esses pontos que a gente trouxe aqui. Quem está começando agora, seja bem-vindo. A gente vai organizando e afiando o machado a partir de agora. Contem comigo, com os coordenadores. A gente está aqui para fazer as escolas crescerem e teste de nível é um procedimento vendagógico fundamental para a gente tanto ter qualidade durante o semestre, quanto para a gente trazer novos alunos agora também, tá bom? Vicky, tem alguma pergunta? Não, eu só queria, era mais como uma sugestão, assim, de a gente ter uma aula experimental da primeira unidade do Pro, para ter uma noção também de como funciona a aula, porque aí quando a gente estiver conversando com o prospect, identifica também de uma melhor forma, né? Eu acho que como a aula experimental ela é muito essencial nesse sentido de visualizar o jeito de ensinar, Legal. então ter essa aula experimental do Pro em si, como realmente eu nunca tive contato com ele, seria uma melhor abordagem para mim, eu Legal. digo por mim assim, para apresentar para outra pessoa. Bacana. Ok. Obrigado. Obrigado pela provocação. A gente vai colocar isso no nosso calendário de treinamentos agora de outubro, Vicky. Vou encerrar a gravação.